Amém, meus irmãos? Eu gostaria de compartilhar com vocês, começando aí a série de ministrações que nós vamos ter, e eu tenho o privilégio, de começar, lançar a pedra fundamental da palavra hoje aqui. Eu gostaria de falar sobre os benefícios da provação. Vou repetir de novo. Os benefícios das provações, diga aleluia. Pastor, mas tem benefícios? As provações têm. Por incrível que pareça, a luta, a guerra que você passa, o sofrimento, diga sofrimento, que te faz chorar. Eu vi nesse louvor muita gente chorando aqui, sendo confortado, consolado. Eu também me emociono muito com esse louvor, porque eu creio até o fim que o Senhor vai prover, que o Senhor vai agir, que o Senhor vai operar. Mas eu vim hoje compartilhar com você nessa manhã sobre os benefícios da provação. Diga, há benefícios sim. Mas quem que vai enxergar os benefícios? Quem tem bons olhos. Quem é espiritual. Quem é carnal, o crente que vive na vida da alma, meus irmãos, ele fica, de norteado, ele fica andando por vista, ele fica enxergando tudo. Ele fica vendo tudo. Tudo o quê? O lado ruim da coisa. Ele não consegue ver o lado bom. E para começar, eu gostaria de ler para vocês, irmãos, no Novo Testamento, o que a palavra do Senhor fala sobre isso. E o que é impressionante, diga, a Bíblia explica a Bíblia. E repita assim após mim, diga, a Bíblia fala da Bíblia. Então nós vamos ler a Bíblia. Fala para o seu vizinho aí, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos estudar a Bíblia. E olha mais, tem mais, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quando a Bíblia fala de algum personagem bíblico no Velho Testamento, e se repete, fala de novo dele no Novo Testamento, nós temos que parar, irmãos, para conhecer esse sujeito. Nós temos que parar para analisar a vida dele. E quando a coisa fala de sofrimento que tem benefícios, nós temos que aprender com um sujeito desse. Com uma pessoa dessa no bom sentido, que no sofrimento viu os benefícios do sofrimento, extraiu os benefícios dele e viveu a bênção do Senhor. Diga glória a Deus. Então, abra aí a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Perdão, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Olha só. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Uau! Em outra versão diz assim, olha, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então o que é que nós entendemos aqui, com base nesse texto? Que a nossa fé é provada. Você está entendendo isso? Quem tem fé em Deus aqui? Quem acredita no Senhor? Então, ponto, a sua fé vai ser provada. Foi provada hoje. Foi provada durante a semana. Quando o seu pastor falou da capacitação, começou a prova. Estou te dando um exemplo de prova, de desafio, de sair da sua zona de conforto, de deixar a sua casinha, a sua região, a sua cidade para estar aqui. Você foi provado nisso. Então, as provações, com base na palavra do Senhor, da nossa vida, tem como finalidade produzir um caráter refinado. Olha só, a nossa fé é provada como ouro, meus irmãos. Um ouro é provado para quê? Para que ele fique puro, permaneça puro. Todo minério, toda sujeira
que tiver nele, quando ele é provado pelo fogo, ele é completamente refinado, purificado. Diga glória a Deus. E isso nos mostra o que, irmãos? Comunhão com fogo. A Bíblia fala que o nosso Deus é fogo consumidor e que os seus ministros são labaredas de fogo. Fogo com fogo não se queima. Alô? Diga glória a Deus. Mas vamos continuar. Olha aí o versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Vamos lá. Nós vamos chegar no personagem que eu quero. Pode voltar deixa essa aí na corrigida fiel. Ó. Aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Uau! Tiago 1,12, é Tiago 1,12. Você está em 1 Pedro 1,12. Vai para o Tiago 1,12. Vamos ler juntos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. O que esse texto está falando aqui, meus irmãos? Felizes são aqueles que suportam a tentação, suportam a luta. Olha aí, ó. Que luta, pastor? Quando são provados. Você está sendo provado em alguma área da sua vida aí? A Bíblia diz que eles são felizes. E tem mais, olha. Receberá essa pessoa a coroa da vida. Diga glória a Deus. Meus irmãos, isso aqui é promessa de Deus para você. Que como crente fiel, que teme a Deus e guarda a palavra, mesmo sendo provado, é aprovado. Não vou me dobrar, não vou me sujeitar à prostituição, não aceito adultério, não aceito suborno, não aceito essa proposta indecorosa. Quando você se mantém fiel, você recebe o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido a quem? Aqueles que o amam. Olha o versículo 8, Tiago 5,8. Vai para o Tiago, capítulo 5, versículo 8. Quero ler esse aqui também. Nós estamos procurando o personagem, mas até lá nós estamos falando da provação e da tentação. Olha só. Sede vós também pacientes. Sede o quê, gente? Tá faltando, né, crente? Tá faltando paciência. Tem crente que está faltando paciência para ele, para com o seu Senhor, para com Deus. Está sem. Senhor, quando é que o Senhor vai liberar minha bênção? Libera logo, meu Pai. Senhor, me cura logo, Senhor. Eu preciso desse recurso. Senhor, tem que pagar essa conta. Tem gente que está impaciente com Deus. Quanto mais com o cônjuge. Quanto mais com as contas que tem que pagar. Gente, isso é muito sério. Olha aí, ó. Sede vós também pacientes. Olha para o seu vizinho, olha assim para ele e diz, paciente. Fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Você veio hoje aqui para fortalecer seu coração. Só existe uma forma de você guardar o seu coração e fortalecer o seu coração, é pela palavra. E eu tenho a certeza que ele já está fazendo a obra. Agora vai para o versículo 10, aí mesmo, Tiago 5,10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Olha aqui para mim duas qualidades. Tiago tira aqui da vida dos profetas, dos patriarcas, dos homens de Deus. Quais são as duas qualidades?
Tomai, por exemplo, de aflição e paciência. Diga aflição e paciência. Olha, o que você está passando, desculpa, não é nada diante do que esses homens passaram. Não é nada. A sua dificuldade é de pagar a prestação do carro, eles não tinham carro. Às vezes sua dificuldade é de pagar aluguel, eles moravam em tendas, errantes pelos desertos. Dá para comparar, gente? Dá até vergonha de citar, não é verdade? Mas tudo bem, eu entendo, é a sua luta. Então tá bom, vou levar em conta a sua luta. É você que sabe onde dói, onde o calo aperta, não é? Então não vou julgar você, também não me julgue. Então vamos aprender como lidar com os sofrimentos? É aprendendo a lidar com a aflição e com a paciência, e tendo a capacidade de suportar a aflição e tendo paciência. Diga glória a Deus. E aí, para isso, vai para o versículo 11, seguinte. Nós vamos estudar esse personagem aqui nessa manhã. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Diga glória a Deus. Meus irmãos, são felizes e bem-aventurados os que sofrem. Mas não é o que sofre porque está na cadeia porque roubou. Não é o que sofre que está desempregado porque mentiu para o patrão, roubou o patrão, pegou as contas. Não é esse tipo de sofrimento, não. De bandido, de ladrão. Isso é mau caratismo. Esse sofrimento que ele está falando aqui é o sofrimento porque você é crente, porque você guarda a palavra. Eu posso ouvir um amém dos irmãos? Esse texto aqui, ele está falando, olha, para nós que felizes, bem-aventurados significa muito felizes, mais felizes os que sofrem. E aí ele diz, olha, ouvistes qual foi a paciência de Jó? Quem concorda que Jó foi muito paciente? Nós vamos ver aqui a vida dele. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Nós estamos estudando, e eu quero te mostrar hoje os benefícios que o sofrimento te traz. Então você vai ter que fazer uma escolha hoje. Se a Bíblia diz que são felizes os que sofrem, o Senhor quer te levar para uma nova dimensão, não a da carne, mas a do Espírito, para você aprender a lidar com os sofrimentos, para você aprender a suportar. E aí nós temos uma grande chave, eu já entrego ela para você aqui nesse texto, que é a paciência de Jó. Isso virou até um ditado popular, né? Que às vezes você repete e fala, mas você não tem revelação. O Senhor está te dando revelação hoje. Você precisa ter paciência de Jó nos seus sofrimentos, nas lutas que você passa. Alô, eu posso ouvir um amém? Amém. Você precisa ter paciência de Jó, meu irmão. E um detalhe, olha o que o texto diz. Nós ouvimos a paciência que Jó teve, e diz mais o texto, ó, e viste o fim que o Senhor lhe deu. Preste atenção, não importa o que você esteja sofrendo. O que importa é o fim que o Senhor vai te dar. O problema é que o teu fim acaba antes do que o fim do Senhor. Mas Ele é que sabe quais são os teus limites. O Senhor está falando aqui no profundo, do escondido do seu coração. O Senhor está falando no seu espírito hoje aqui. Você diz, já cheguei no meu fim. O Senhor diz, não chegou, filho. Não, já cheguei, eu vou morrer, Senhor. O Senhor te diz, não vai. O teu fim não é o meu fim. O Senhor está falando com você aqui hoje, nessa manhã. Então nós devemos ter a paciência de Jó e ter a expectativa no fim que o Senhor tem para nós. Não é o teu patrão, não é o teu dinheiro que acabou. Eu não sei, pastor, o que é que eu faço? Acabou meu dinheiro. Não são essas coisas. Nós acabamos de cantar aqui, que não andamos por vistas. Nós não andamos pelo que nós vemos.
Então é sobre essa perspectiva que esse texto nos mostra, que é o Senhor que diz quando é o nosso fim. Por quê? Porque Ele é misericordioso e piedoso. Meus irmãos, as provações pelas quais Jó passou são fontes de aprendizados para mim e para você hoje. Ele passou, o Velho Testamento descreve, o Novo Testamento replica, fala a respeito dele. Então nós precisamos aprender hoje aqui a ser paciente e perseverantes em meio ao sofrimento. Pacientes e perseverantes. E aí é preciso que sejamos pacientes e perseverantes. Então vamos estudar a vida de Jó, que foi paciente e perseverante. Quero destacar apenas 3 coisas aqui. A primeira coisa é que Jó, ele era um homem aprovado por Deus. Pastor, pode alguém que já é aprovado ser provado de novo? Pode. Pode, meus irmãos. As provações, elas têm sempre a finalidade de nos aperfeiçoar, de aperfeiçoar nossa fé. E Jó é esse exemplo de alguém que perseverou na sua fé, mesmo em meio às provações. Os crentes hoje não suportam provações, não suportam lutas. E sem falar de tentações, né? Porque provações vêm do Senhor. Tentações vêm do diabo. O Senhor te prova para te aprovar. O diabo te tenta para te destruir. Então é preciso fazer essa distinção entre uma coisa e outra. Não estou falando de tentação, eu estou falando de provação para você. Então preste atenção aqui, a sua vida, a vida de Jó, ela é um modelo para quê? Para que eu e você, meus irmãos, nos posicionemos, sabe? E possamos nos manter fiéis ao Senhor, mesmo em tempos difíceis e de grandes provações. Uma coisa é você não ter nada, passar por luta e provação e depois ter sucesso, ter tudo. Outra coisa, olha para mim, é você ter tudo, perder tudo, ficar sem nada e voltar a ter tudo de novo. Por isso que tem muito rico que se suicida. O pobre, meu Deus, ele já está pobre, lascado, né? Tudo é alegria, né? Eu morei 8 anos lá em Portugal, eles são ricos lá, eles acham que são pobres, eles têm depressão porque não tem carro. Não é porque não tem carro não, porque o carro é velho. Vocês não sabem o que é luta não, é lá no Brasil. Eles são fã do brasileiro por isso. O brasileiro não tem nada, está sorrindo, está tocando pagode, dançando carnaval, né? E eles não sabem o que é luta, o que é pressão. Meus irmãos, o pobre já está ali na luta mesmo, né? Então para ele tanto faz, tanto fez. Por isso que tem muito rico que se suicida. Estava lendo a história de um cara lá no sul, que ele, próspero, muito rico, cara milionário, os negócios dele agora nessa pandemia começaram a dar errado. Ele foi perdendo as frotas dele de caminhão, chegou em casa, deu um tiro na mulher, na sogra, na mãe, matou os 2 filhos, depois deu um tiro na cabeça dele. Não devemos julgar ele não, só ele sabe que ele estava passando de pressão. Mas quem somos nós quando estamos passando por pressão? Nós aprendemos aqui que Jó, ele perseverou. Jó, ele era um homem rico, temente a Deus e adorava o Senhor. Põe aí Jó capítulo 1, versículo 3. É como a Bíblia descreve esse patriarca, esse homem de Deus. Diz que ele era rico, um rico do Oriente. Jó capítulo 1, versículo 3. E o seu gado era de 7.000 ovelhas. Olha aí, 3.000 camelos, 500 jumentas e bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Ele era o maior. Sabe o cara mais rico lá de Colatina? O mais rico lá de Linhares? O mais rico lá de São Mateus?
família mais rica, mais nobre de Vitória. Pois é, era esse homem, meu irmão. Olha só que interessante. E o que mais nos chama a atenção não é a riqueza que ele tinha, e sim, meus irmãos, a devoção dele a Deus. A Bíblia fala, põe aí Jó capítulo 1, versículo 5. Diz que Jó oferecia sacrifícios antecipados a Deus, porque ele pensava, olha, se porventura os meus filhos pecaram, pronto, já faço o sacrifício e eles já vão estar perdoados. Naquela época se fazia sacrifício de animais e ele estava alinhado. Olha que diz aí, ó. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias e seus banquetes, e enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada. Quando, hein? Você não levantou hoje de madrugada para estar aqui. Quase foi de madrugada, foi 6 da manhã. Ele levantava de madrugada. E ele era rico, olha só, irmãos. E oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram, olha só, a Deus no seu coração. Assim faziam Jó continuamente. Então você observa aqui, com essa colocação desse texto, que a vida dele não era baseada no que ele tinha de bens materiais. Mesmo assim, ele temia ao Senhor. Jó, ele nos ensina que a maior riqueza que um homem pode ter é a presença de Deus em sua vida. E você que está aqui hoje, veio para essa capacitação, você zela por isso. Olha a importância disso. Podíamos ter no mínimo triplo, quádruplo de pessoas aqui. Mas cada um sabe o que prioriza. Nós decidimos priorizar o Senhor nesse dia 20, nesse sábado. Diga glória a Deus. Meus irmãos, atento ao seu Deus, nos dias bons, como nos maus, nós observamos que Jó fielmente cumpria suas funções de sacerdote dentro da sua casa, da sua família. E olha, não um simples ato formal ou atos formais. Jó, ele percebia a raiz do pecado no coração humano. Então ele se antecipava. Ele tinha essa percepção, esse discernimento, ele intercedia pelos seus filhos, que talvez poderiam ter sido provados, tentados, e até mesmo pecado, e ele guardava os seus filhos e também se guardava. Jó capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que ele desviava-se do mal. Põe aí, versículo 1. Olha só. Jó 1:1, o mais fácil que tem. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto, temente a Deus. Vocês desviava-se do mal. Olha só, armavam ciladas para ele, o diabo, ele passava por luta, ele se mantinha fiel ao Senhor. E meus irmãos, nesse período em que ele viveu, a riqueza, ela era medida não pela quantidade de posses, como terras, animais e servos. Jó, ele era abundante nessas coisas. Ele era abundante, ele tinha demais. E mesmo assim, as riquezas jamais o afastou da presença de Deus. Eu fico encabulado com alguns crentes. Está aqui de joelho orando comigo, obreiro Lucas. Aí o Deus abre uma porta poderosa financeiramente. Cadê o crente? Foi-se. Enriqueceu, prosperou. E enriqueceu nada, conseguiu um bom salário, pagou as dívidas, né? Pronto. Já se afastou com tão pouco. Esse homem, ele era riquíssimo. E ele tinha em abundância, que ele abençoava todos que estavam ao seu redor, mas ele não se afastou da presença de Deus. Nós estamos vivendo dias que muitos têm sido provados, irmãos, e têm abandonado o seu ministério. Essa é uma capacitação de provados e aprovados
para o ministério. E aí a pessoa, por pouco dinheiro, se afasta do ministério. Diga misericórdia. Jó, ele tinha a convicção plena de que o Senhor lhe concedera todos os seus recursos. Põe aí Jó 1:21, por favor. Jó 1:21, e disse: no saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito o nome do Senhor. Ele sabia que tudo que ele tinha recebido era do Senhor, não era mérito próprio dele, não. Ele tinha clareza disso, e sempre ele usou as suas riquezas como generosidade, meus irmãos, para beneficiar outros. É impressionante, eu não tenho tempo de ler todos os textos com você, mas a grandeza da riqueza era a confiança que Jó depositava em Deus. Põe aí Jó 19:25. Isso é sobrenatural. Onde que está a sua riqueza? Na sua conta bancária? Ou na sua carteira de investimento de bitcoins? Pastor, não sei nem o que é isso, só vejo nas notícias, nem é melhor saber não. Que misericórdia, tanto rolo, tanta confusão, ninguém consegue mais acreditar em quê, né? Nada contra, né? Mas misericórdia. É no seu concurso público, no seu nome lá concursado? Oh Deus, olha aí, ó. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Isso aqui é quando ele estava lascado. Tinha perdido a família. Não, vamos lá. Olha essa sequência da provação. Essa é a sequência, diga a sequência da provação. Diga, perdeu tudo. Depois perdeu a família. Depois perdeu a saúde. Olha, quando você é tocado materialmente, é que a gente vê se é crente fiel mesmo. Quando você é tocado na família, acontece algum problema familiar, ou perda de um ente querido, ou sabe Deus o que, você é provado, se é crente mesmo. Essa é a realidade. Ou quando é enfermidade, meu Deus, a gente já passou aqui na igreja, foi pelo menos 2, 3, que quase morreu, mas ficou internado na UTI, assim, que só Deus. Eu, como pastor, tenho acesso, tenho uma carteirinha, eu entro lá dentro, é lei federal, posso entrar em hospital, em presídio, fui lá, orei com os abençoados, Senhor, levanta da cova. A gente vai rindo, né, Renato? Oh, desculpa, Renato está aqui, foi um desses. A gente vai lá rir, ter para pôr para cima, mas está lá clamando: Senhor, não deixa eu morrer, meu Pai. Não deixa, quem dá um ministério é grande, tem muita coisa para o Senhor fazer, Pai. Meu Deus do céu, no espírito, mas, oh, meu irmão, o Senhor é contigo, o Senhor vai te levantar dessa e tal. Papai, pastor, passa por cada uma. Mas voltando aqui, irmãos, eu quero destacar outra coisa sobre Jó. Ainda dentro dessa perspectiva que Jó era um homem aprovado por Deus. Jó, meus irmãos, ele era íntegro. A Bíblia descreve que ele, como pai de família, irmãos, ele era responsável, e um homem de um caráter ilibado. Nós acabamos de ler em Jó capítulo 1, versículo 1, é a própria palavra de Deus descrevendo, diz que ele era sincero, reto e temente a Deus. Eu pergunto para você, será que Deus poderia testemunhar acerca da sua vida hoje? Hein, pastor Fabiano? A pessoa Deus chega aqui, peraí, deixa eu falar da vida do pastor Fabiano. Ai, Jesus, tem misericórdia de mim, meu Pai. Meu Deus, aqui a própria palavra de Deus, testemunhando, hein, Décio? Olha só que poderoso. O que Deus diria ao seu respeito? Ô, pastor, nós somos do Evangelho da Graça, sem culpa e sem condenação, amém. Sem culpa e sem condenação, mas com muita reflexão hoje. O que Deus falaria ao seu respeito? Minha esposa compartilhou essa semana, né, nos grupos da igreja e da liderança. O pastor Eleni colocou lá, né, o sucesso que determina uma liderança, um grande líder,
não é o que ele faz diante dos homens, é o que ele faz na rotina dele, durante o seu dia a dia. O que Deus falaria da sua rotina, hein? Quando só tem você e o Senhor. Meus irmãos, Deus conhecia Jó, sabia o que ele fazia, conhecia a sua estrutura ao ponto de permitir que Satanás se o provasse. Olha só que impressionante isso aqui, hein? Então Deus confirmou 2 vezes a integridade de Jó. Põe aí no versículo 8, Jó 1:8, por favor. Olha só, irmãos. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia no mal. Agora vai para o capítulo 2, versículo 3, de novo, 2:3. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto. Homem o que, gente? Íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal, e que ainda retém a sua sinceridade. Uau! Havendo-me tu iniciado contra ele, para o consumir sem causa. Deus falando de alguém aqui. Impressionante, irmãos. Sabe, quando a gente consegue ser íntegro e reto, Cristo em nós, a esperança da glória. Só em Cristo, irmãos, só nele. Na carne não dá, na vida da alma não dá, impossível. Jó, ele manteve a sua integridade diante dos ataques do diabo, das acusações dos seus amigos, e diante também do silêncio de Deus. Alguém está passando aqui por alguma área da sua vida que o Senhor está em silêncio? Alguma área, só eu, mas ninguém. O Senhor fala tantas outras. Levanta a mão, crente, não tem medo não, nós estamos na capacitação, aleluia. Não vou perguntar o que é não, mas Deus sabe. Irmão, Jó era um homem como qualquer outro, como eu e você. Ele não era um indivíduo sem pecado. Quando a Bíblia o descreve como íntegro e reto, significa que o seu caráter era maduro, pleno, a sua conduta era reta. Isso é precioso. O Senhor quer levar alguns aqui ao amadurecimento, para deixar de ser mimizento. Já viu a turma do mimimi? Meu Deus, a turma do todinho, agora tem do todes, né? Oh, meu Deus do céu, que mais que esse povo vai inventar? A Bíblia fala que Jó, ele era íntegro e reto. A personalidade dele, meus irmãos, era muito atraente e agradável para o próprio Deus. E a frase literalmente dele era completo e direito. Diga completo e direito. Isso fala do quê? Da sua totalidade de retidão. Ele era completamente honesto. Impressionante. As palavras que se seguem aqui sobre ele e que a Bíblia descreve, irmãos, expandem e explicam essa integridade que ele vivia. E aí eu quero destacar o seguinte, que a bondade dele, de Jó, tinha 2 aspectos. Como sabedoria, põe para mim Jó 28, por favor. Olha aí, ó. E disse ao Senhor: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Olha só que poder. Você deveria marcar esses versículos na sua Bíblia. O Senhor está falando aqui. A Bíblia fala que ele era devoto, temente a Deus, como por exemplo Abraão. Ele era um homem moral, meus irmãos, e desviava-se do mal. Ele rejeitava o que era errado e não meramente o evitava. Ele passava longe do que era mal, do que era perverso. Então deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Hoje na nova aliança nós vivemos tudo isso em Cristo Jesus. O problema nosso hoje
é que nós vivemos baseado na justiça própria. E em cima da justiça própria, a gente se acha muito bom. E começamos a orar, na nossa oração, expressar que quem é o Senhor somos nós, não é Deus. E que Deus está atrasado, Deus está demorando, Deus não está ouvindo, Deus está falhando. Então, Deus, eu te dei, né? Me dá aqui de volta, deixa eu resolver. Trabalhamos nessa perspectiva. Ninguém vai falar misericórdia, não? É, misericórdia. E Jó, ele foi um homem completamente depurado pelo fogo. Eu quero dizer para vocês que todos aqueles que são chamados pelo Senhor, são cristãos, servos do Senhor, desejam levar mais adiante a sua obra, o seu chamado, vocês vão passar pelo crisol. Pastor, o que é isso? É de comer ou de passar no cabelo? Nenhum dos dois. Crisol é uma vasilhinha onde a pessoa põe o ouro, vem com maçarico e purifica o ouro. O crisol, ele suporta o fogo do maçarico, que o ouro não suporta. O ouro derrete, o fogo do maçarico ali tira as impurezas do ouro, os minerais, e deixa só o ouro. Muitas vezes nós estamos sendo provados, irmãos. Mas a nossa aprovação não é para reprovação, é para aprovação. O Senhor está te purificando. Então não olha como algo ruim, né? Eu tenho criança lá em casa, eu vou disciplinar meu filho, ele acha o cúmulo absurdo eu corrigir ele. Ele não concorda, ele tem argumento. Não, pai, mas por quê? E tal, e pá, e pé. Você sabe como que é criança. Mas eu sei o que é melhor para ele. Sei que aquela purificação, né? De umas 3 palmadinhas, lá em Portugal se diz tatal, seu Maurício. Elas são importantes. Já viu como a menina fica pianinho depois? Um anjinho. Um amor de pessoa. Vem, ainda te abraça, papai, eu te amo. Papai também ama você. Na hora eles ficam tristes. Você não me ama, não. Você não é meu pai, não. Você não é minha mãe. Cala a boca, menino. Chega. Mas aí depois parece que eles foram purificados mesmo. Aí eles vêm e abraçam e tá ali junto com você. Glória a Deus, irmãos. Eu quero dizer para vocês que Jó, a Bíblia, ela está repleta de situações desse tipo que Jó passou. Jó, ele é um dos personagens que passaram por essa purificação e suportando, se mantendo íntegros e fiéis. Nós lemos no início Tiago, capítulo 5 e versículo 10. Jó, ele suportou os ataques do diabo. Jó, ele perdeu a sua saúde, mas ele permaneceu firme. E um detalhe, irmãos, o que nós observamos? Que ele andou em sinceridade diante de Deus. E isso foi determinante. Mesmo nos momentos e circunstâncias que ele passou difícil, ele se manteve fiel ao Senhor. Nós devemos acreditar que ainda que tudo que a gente esteja passando e parece que vai ser o nosso fim, não vai ser o fim. Põe para mim Romanos 8, 28. Ao final de tudo, meus irmãos, tudo dá certo. Romanos 8, 28. Vamos ler juntos? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uma coisa é estar tudo bem, outra coisa é estar tudo mal e você lê esse versículo. Foi o que aconteceu com Jó. Estava tudo mal, mas ele permaneceu paciente, ele permaneceu perseverante. As lutas que a gente passa na vida cristã, elas se manifestam de diversas formas. Na vida de Jó, irmãos,
Ele estava consciente de tudo que ele estava passando. Ele passou por, diga, solidão, mas forte, diga, desilusão, diga, incerteza, diga, até mesmo silêncio. Mas ele permaneceu firme, perseverante no Senhor. Às vezes é o que você precisa fazer com essa célula, que você já está liderando 1 ano, 2 anos, e os irmãos não respondem. As pessoas não levam a sério, não tem compromisso. Sabe, você chamou para estar aqui com você nessa capacitação. Às vezes, pastor, obreiro, você está lá na frente, na obra, você não sabe o que está acontecendo. Parece que enterraram a cabeça de bode lá, né? Que o negócio está travado, amarrado, não vai nem para frente nem para trás. Já viu aquela mula que empaca? Meu Deus do céu, como lidar com isso? Perseverando e sendo paciente. Vamos repetir? Perseverando e sendo paciente. Fala para o seu irmão, perseverando e sendo paciente. Romanos capítulo 5, versículo 3. Nós estamos lendo muitos versículos para que a sua fé seja ativada. Romanos capítulo 5, versículo 3, nos mostra que tudo que Deus faz tem um propósito específico para as nossas vidas. Olha aí, ó. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, esperança. Por que que tem gente que perdeu a esperança? Volta no versículo 4, no versículo anterior, aí no 3, ó. Porque a pessoa passou por tribulação e não teve paciência, jogou a toalha. Esse é o problema. Vai para o versículo 4. E aí, sem paciência, ela foi reprovada na experiência. E aí, ó, não tem esperança. Alô, tem alguém aí? Isso é muito sério. A segunda coisa que eu quero destacar aqui, que os ataques de Satanás sobre a vida de Jó foram ferrenhos. Como eu falei, o diabo atacou as suas finanças, ele perdeu tudo. Seus animais, suas propriedades. Foi terrível o que ele passou. Muito triste. Mas a Bíblia nos mostra que Jó, ele tinha uma perfeita convicção de que tudo na vida é passageiro. Tem alguns líderes que estão passando por luta, eles falam comigo, aí eu falo, meu irmão, isso vai passar. Aí eles olham para mim, sim, pastor, eu sei. Mas às vezes parece que não sabe pela atitude. Às vezes é importante que você fale isso para as pessoas. Irmão, isso vai passar. É importante você falar isso para sua esposa, calma, isso vai passar. É igual o TPM, já viu? O marido sabe, olha, graças a Deus vai passar. Às vezes a mulher tá dentro do trelelê dela lá, né? O tique nervoso e as paranoia e os finiquitos. Ah, só falta deixar o homem louco. A esperança do homem é, vai passar. Eu posso ouvir um glória a Deus? Olha, viu que foi mais entonado assim, encorpado, os homens, aleluia, essa é a esperança dos homens, vai passar. Meus irmãos, ele compreendia perfeitamente que tudo que temos vem de Deus, e nós, o que nos cabe é confiar no Senhor, administrando o que Ele tem colocado nas nossas mãos, como bons mordomos fiéis. E Jó também lhe compreendia que os bens são um meio para se fazer o bem. Ele não estava apegado a nada de material dessa vida. É impressionante. Nós vemos também um ataque sobre a sua família. Eu não tenho mais tempo de descrever, mas a Bíblia fala que ele perdeu todos os seus filhos. E eu acho que o maior teste que Jó passou
foi quando a esposa dele virou para ele e disse para ele: amaldiçoa esse teu Deus e morre logo. Põe aí Jó 2:9. E eu fico imaginando aquelas palavras da esposa dele entrando dentro dele. Eu fico imaginando que foi o maior teste que ele passou naquele momento da perda dos seus filhos. Mas Jó, ele se recusava a renunciar à sua fé em Deus. Ele continuava íntegro, se mantendo fiel. Mesmo a sua esposa sugerindo ele abandonar. Vamos ler juntos? Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Diga misericórdia. E olha, uma das áreas que o diabo mais tem atacado hoje, meus irmãos, nos nossos dias, é essa área familiar. É impressionante. Então nós precisamos ter em mente que uma família desestruturada é um canteiro de obra do diabo, onde Satanás semeia livremente suas ideias malignas. Pastor, o que eu posso fazer, meu irmão? Você deve se voltar para o Senhor de todo o seu coração. Eu não tenho mais tempo, mas o ataque sobre a saúde dele, meus irmãos, o levou a ficar numa situação deplorável. Por causa da sua enfermidade, Jó teve insônia. Jó 3:13 fala sobre isso. Eu não tenho mais tempo de ler, mas vou relatar para você. Jó 2:7, as feridas dos pés à cabeça ele tinha. Jó 7:13 fala que ele tinha pesadelos. Jó 19:17, mau hálito. Jó 19:20, perda de peso ele sofreu. Jó 21:6, calafrios e febres ele passou. Jó 30:27, diarreia, meu irmão. Olha só. E Jó 30:30, a pele dele ficou enegrecida. Os amigos, os parentes, quando via ele, não conseguia ficar perto dele. Misericórdia. Ele ficou irreconhecível. As pessoas não suportavam vê-lo. Eu fico imaginando o que elas imaginavam e falavam da sua enfermidade. Era uma agressão aos olhos de quem via esse homem. Agora imagina, ele perdeu os bens, a família e a saúde. Não, esse cara está amaldiçoado. Esse cara está mal e não tinha nada a ver com isso. Cuidado com seus julgamentos. Em vez de reagir com ira e desespero, a Bíblia fala em Tiago 1:3 e Tiago 5:11, nós lemos que ele perseverou heroicamente. Ele perseverou. Desde a sua época, meus irmãos, Jó é conhecido como um exemplo de perseverança em Deus. Perseverante, um homem perseverante. Eu encerro falando a terceira lição que a gente aprende. É a lição para nós como discípulos de Cristo. Pastor, o que eu aprendo? O que Jó passou primeiro. Quando passamos por provações, a primeira lição é buscarmos a Deus, é conhecermos a Deus. Quando a gente passa por luta, é destacado na nossa vida essa ampliação do nosso conhecimento acerca de Deus, dos limites infindáveis de Deus. É o que Jó, põe para mim Jó 42:2. Jó 42:2, olha só. Isso foi ampliado na vida dele. Bem sei eu que tudo pode, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos.
quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis, eu não entendia, e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Todo o sofrimento que ele passou, depois de perseverar, de ter paciência, esse é o relato desse homem. O conhecimento de Deus. Ele saiu dos limites dele e ele experimentou coisas que ele só ouvia, ele viu o Senhor agindo na vida dele de forma extraordinária. É impressionante isso. Então, ele não apenas adquiriu conhecimento, mas ele experimentou do próprio Deus agindo na sua vida. Não apenas experiência, diga, mas relacionamento. Muitos casais têm sido provados nesses dias pela questão financeira. Tem mulher que tem mandado o marido embora. Não, vai embora, não vou sustentar homem não. A família pressiona, né? Muitos maridos não chegam, sai de casa, não quer mais a família pela pressão financeira. É a prova, é o teste. Mas o casal que é aprovado ficam mais unidos, mais preparados. O que é que nós aprendemos com Jó? Ele teve uma profunda consciência de si mesmo. Ele disse, por isso me abomino. Põe o 6 agora, vamos ler juntos. Por isso me abomino e me arrependo no pó, em cinzas. O homem, quando vê a Deus, o homem quando tem experiência com Deus, se humilha diante da sua grandeza, de todo o seu poder. É impressionante isso. Isaías tem uma mesma experiência. Ele diz em Isaías 6:1, não tenho mais tempo, ele diz, Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono tu estás. E aí ele se expressa, ai de mim, vou perecer, porque meus olhos viram o Senhor. Mesma experiência de Jó aqui, circunstâncias diferentes. Quando nós temos experiência com o Senhor, nós ficamos conscientes de nós, da nossa condição de pequenez e que dependemos muito dele. E por último, lidamos com os nossos acusadores. O que eu quero dizer com isso? Meus irmãos, mesmo diante de tudo que ele estava sofrendo, sabe como que Jó lidou com aqueles que o acusavam e diziam que ele estava em pecado? Jó os abençoou. A Bíblia fala que Deus mudou o estado de Jó depois que ele orou pelos seus amigos. Ele não julgou seus amigos, não condenou ao fogo do inferno. Põe aí o versículo 12, por favor. Jó 42:12. Não, volta no 10. No 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. O Senhor virou o cativeiro de Jó. Deu por termo, encerrou. Acabou aqui. Diga, virou a chave. Quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Versículo 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um dente de ouro.
E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 jumentas de bois e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Diga glória a Deus. Vai para o 14. E chamou o nome da primeira de Gemima, e o nome da segunda de Késia, e o nome da terceira Queren-Hapuque. Vamos ler? E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Diga glória a Deus. Irmãos, é de extrema importância nós observarmos a restauração de Jó aqui, como ela ocorreu. A partir do momento que ele se reconciliou com seus amigos, liberando perdão. Não amaldiçoo, não julgo vocês, eu oro perdoando vocês, eu oro abençoando vocês. Ele quebranta, ele abençoa. Nós observamos aqui que o ponto de partida da prosperidade dele veio desatar com a comunhão restabelecida e restaurada com seus amigos. Eu quero terminar falando que não dá para viver o evangelho só no vertical com o Senhor. Precisamos viver no horizontal com os nossos irmãos. Precisamos viver com aqueles que estão lá fora perdidos, que precisam receber essa mensagem. É preciso que haja perseverança, é preciso que haja paciência, de você para com Deus, de você para com as pessoas, de você para com você mesmo, diante das suas lutas. Não tem outra forma, meus irmãos. O Senhor está te chamando a se posicionar, não como você acha e pensa que é o melhor, mas se posicionar como a palavra de Deus diz, diante dos sofrimentos e das lutas que você passa. Eu não sei qual é, o Senhor sabe, mas eu quero te dar a oportunidade, enquanto a gente canta esse cântico, de você vir aqui na frente. Eu quero fazer um apelo hoje, para você que precisa perseverar e ser paciente. Fica de pé no seu lugar. Se Deus falou com você, e você precisa perseverar e ser paciente, vem aqui na frente. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Derrama o seu coração. Deus proverá. Olho para o Seja confortado pelo Senhor. Vem um socorro, sim. Deus proverá. Ele proverá. Deus proverá.
Deus proverá. Deus proverá. Glória a Deus. Deixa eu falar algo para você. Olha para mim. Você que veio aqui na frente. Quero dizer para você que Jó venceu. Agora eu estou falando só para os que vieram na frente. Porque é para eles essa palavra. Jó, ele venceu. E Jó, ele nos ensina a confiança em Deus. Diga, Jó venceu. E nos ensina a confiança em Deus. A confiança em Deus de que sempre o Senhor nos proporciona um grande final. Um grande final. Um grande final. A Bíblia fala que Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. É Ele quem tem a palavra na sua vida. Foi assim na vida de Jó. Vai ser assim na sua vida. Como quem recebe, estenda suas mãos para frente. Eu vou orar por você. E eu vou declarar, queria pedir que os pastores, obreiros, estão aqui presentes nesse auditório, impusessem as mãos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, virada a chave, virada essas circunstâncias na vida dos meus irmãos, a fé ativada. Em nome de Jesus nós proclamamos, Senhor, o agir do Senhor, a manifestação do teu poder. Abre os olhos do teu povo, fortalece os nossos irmãos, que eles não venham andar por vista. Não é o dinheiro, não são as coisas, é a presença de Deus. É a presença de Deus nas suas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a provisão, receba a fé, receba a ousadia, receba o poder de Deus para caminhar a segunda milha, para lutar, para perseverar até o fim. Receba, receba, receba. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Ele proverá, Ele proverá. Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando minha força se esgotar. Receba! Deus proverá. Receba! Deus proverá, mesmo cego me fazer enxergar. Receba! Mesmo falho me faz andar sobre as águas. Receba! Deus proverá quando azeite e a farinha faltar. Receba! Quando minha força se esgotar. Deus proverá. Receba! Deus proverá, mesmo cego me fazer enxergar. Receba! Mesmo falho me faz andar. Checa, Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem um socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá.
olho para o alto, Aleluia. então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Pode sentar no seu lugar.